coisa diferente daquilo que o Pai nos mandou, está errado. Amém? Sempre tem que fazer o que ele diz. Porque isso é a verdadeira fé. O resto é religião, irmãos. Eu posso gostar, eu sou evangélico. O que é ser um evangélico? Irmãos, é alguém que se batizou nas águas, é alguém que frequenta uma denominação evangélica, então ele é chamado de evangélico. Amém? Evangélico tem milhões de evangélicos, talvez tenha até bilhões de evangélicos já. Mas o que será salvo não é o evangélico. Evangélico é um nome que deram, né, às pessoas que pregam o evangelho, que ouvem o evangelho, que dizem acreditar no evangelho, na boa notícia. Mas o salvo verdadeiro, o homem de Deus, a mulher de Deus, é aquela pessoa que se preocupa em ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus não é uma voz que você vai ficar ouvindo no ar falando contigo, mas é o que diz a palavra de Deus. E quando mesmo uma voz a gente ouça, sendo a voz de Deus ou do diabo, você tem que discernir. E para você discernir só tem um jeito, é quando você conhece as Escrituras. Porque pelas Escrituras você sabe quando é Deus falando e pelas Escrituras você sabe quando é o diabo falando. Porque Deus sempre nos manda ouvir a sua voz, obedecer a sua voz, fazer de acordo com a sua vontade. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então, ter conhecimento disso não é o suficiente, mas o desejo de executar. Então, as pessoas, elas vão gostando do ambiente, vão gostando da nomenclatura, vão gostando da religiosidade, mas não gostam de ser corrigida, mas não gostam, muitas vezes, de ser aperfeiçoadas. E a importância maior da gente estar na igreja é o poder que a palavra tem de nos corrigir. Amém? A gente está aqui como uma criança, aprendendo todos os dias e colocando em prática aquilo que a gente aprende para que a gente possa ser desenvolver espiritualmente. Senão a gente não desenvolve espiritualmente. A gente não cresce. Eu me lembro que o meu pastor ele falava, a gente fica um eterno, um crente anão. Pequenininho assim, ó. Já é homem, já é mulher, mas é desse tamanho. Assim, é pequenininho, né? E, e isso era um ditado que ele dizia para a gente poder se ver assim, poxa, o natural é que a gente cresça, é que a gente desenvolva. Você espera que o seu filho cresça, assim ou não? Ele nasce desse tamanho, mas depois ele começa a caminhar, falar, e aí ele vai aprendendo contigo, ele vai aprendendo tudo, ele vai aprendendo por ver, por conviver, ele vai aprendendo. E muitas pessoas também na igreja aprendem por ver, por conviver, mas umas aprendem, às vezes, a coisa errada. Aprende com os maus costumes, aprende com os costumes errados. E assim, se nós deixarmos os nossos filhos também conviver com certas pessoas, eles também vão ir por caminhos errados. É por isso que a gente tem, ao cuidar da nossa vida, saber que a gente vai crescer e tem que crescer aprumado na palavra de Deus, para que pessoas que vão conviver com a gente possam crescer do lado da gente. Amém? Possam crescer espiritualmente do lado da gente. E possam amadurecer, e possam alcançar a estatura do varão perfeito. Amém? O que é a estatura do varão perfeito? O único varão perfeito é Jesus. Mas a Bíblia diz que nós temos que caminhar para Ele. Caminhar para Ele, para a direção dEle, para alcançar e ser como Ele era. Amém, irmãos? E isso a gente só pode se a gente viver a palavra de Deus. E uma das ordenanças de Jesus foi que a gente fizesse isso sempre. Quando que tinha que fazer a Santa Ceia? Sempre. Sempre tem que fazer a Santa Ceia. E uma das qualificações para entrar no Reino dos Céus, para ter parte na eternidade, é que a gente não falte a Santa Ceia. É que a gente não deixe de comer e beber dele. Então, hoje, parece que a gente fala com surdo às vezes. De certa forma, a gente percebe que tem gente que está doente na igreja. Está doente, está surdo, não está vendo, não está percebendo, está cego, porque não está percebendo o que está acontecendo no mundo, o que está ao redor acontecendo, não está conseguindo ver. E por quê? Porque as pessoas fazem vista grossa das coisas, fecham os ouvidos para Deus. A Bíblia disse, Jesus disse, quando perguntaram para ele, por que o Senhor ensina em parábola? Ele disse, para que alguns vendo não vejam, ouvindo não ouçam.
e assim não sejam curados, e assim não sejam salvos. Depois ele explica, por quê? Porque me ouviram de mau grado. O que é mau grado? É quando você não quer ouvir. Sim ou não? Você já falou com o filho que ele diz, tá, chega. Sim ou não? Até quando vai me falar isso? Até que você ouça. Você não diz pro filho, até aqui você... Antigamente dizia, eu vou enfiar um ferro quente nos seus ouvidos, diziam assim pra gente, para abrir os ouvidos. Porque é da natureza pecaminosa não querer ouvir. É da natureza nossa querer ouvir só o que a gente quer. Sim ou não? Sim ou não? Tem assunto que a gente gosta e assunto que a gente não gosta. Eu já vi gente que gostava que falasse na salvação na igreja, falasse no batismo, mas já vi gente que não gostava que falasse na salvação, não gostasse que falasse no batismo. Já vi gente que gostava que falasse do dízimo na igreja, mas gente que não gosta que fale no dízimo na igreja. Já vi gente que gosta que fale na oferta da igreja e fica alegre. E tem gente que tá louco, fecha a cara, fecha os ouvidos, fecha tudo quando fala nisso. Então, a pessoa, ela escolhe o assunto. Ela escolhe o assunto para ela querer ouvir. E não o que o pai quer falar, o que Deus quer falar com ela. E às vezes o que mais ela precisa ouvir, menos ela quer ouvir. É ou não é? É assim com os filhos naturais. O que mais precisa ouvir, menos querem ouvir. O que não precisam ouvir, querem ouvir. Porque quer ouvir o que lhe agrada. Sim ou não? Sim ou não? O que lhe agrada. O assunto bom, coisa boa. Eu gosto, eu quero, e vai de encontro comigo. Do que ele gosta, ele até se alegra e sorri. Mas do que ele não gosta, ele fecha a cara. E quem vê cara diz que não vê coração, mas dá para ver sim, irmão. Dá para ver coração. Mas aqui está a verdade, irmãos. A palavra de Deus não é a minha palavra. Não é a sua palavra. Não é a palavra de homem algum. Ela é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é apta, poderosa para corrigir o defeito. Nós não estamos aqui para corrigir as pessoas lá fora. Nós estamos aqui para corrigir a nossa vida. Nós temos que ser melhores cada dia. Nós temos que melhorar cada dia. Nós podemos, nós temos tudo. Deus nos deu tudo, nos deu Jesus, nos deu o Espírito Santo, nos deu sua palavra. Você sabia que tem coaching por aí que cobra um monte de dinheiro para as pessoas ir lá ouvir eles? Ouvir eles dizer coisas da Bíblia? E o pastor está dizendo todo dia as pessoas não querem ouvir. Você já ouviu isso? Tem até ímpio pregando a Bíblia e as pessoas crendo no ímpio, mas não crendo no pastor. Sabe por quê? Porque elas não querem compromisso. Elas preferem pagar. Ela vai lá e paga e tchau. Não devo nada. Deve sim. A alma dela está em jogo ainda. Porque a Bíblia diz que quem serve a Deus tem que permanecer na comunidade. Tem que estar na congregação, a Bíblia diz. Não pode ter o costume de não estar. E tem gente que está pegando o costume de não estar. E isso não é bíblico, é antibíblico. Então, a palavra de Deus é para nos corrigir. E Paulo aqui, ele estava corrigindo os abusos daquela época. Então, ele escreve a ceia detalhadamente. O que estava acontecendo durante as reuniões dos cristãos em Coríntios. Versículo 23, nós pegamos em diante, mas antes ainda a Bíblia fala dos abusos que estavam ocorrendo. Mas nós pegamos aqui a instrução da palavra de Deus. A instrução para que a gente entenda o que a gente está fazendo, para a gente discernir o que a gente está fazendo. Eu estou na casa de Deus, desde que eu me converti aquele tempo até hoje como pastor, mas de Jesus eu não sou pastor, eu sou ovelha. Amém? Eu sou ovelha. Ele me chamou para o cargo de liderança, mas eu sou ovelha. Eu tenho que aprender o que diz aqui, eu tenho que praticar o que diz aqui, para eu poder ser salvo, senão não vou ser salvo. Para eu poder desenvolver, para eu poder crescer. Não tem como não corrigir a minha vida e achar que eu posso crescer, que eu posso continuar. Não posso. Eu só posso se eu der atenção à palavra de Deus. E eu não posso, depois de 10, 20 anos, começar a relaxar nesse sentido, achar que eu já sei tudo, achar que eu já aprendi tudo, achar que eu não preciso mais. Não, nós precisamos, todos nós. E a coisa principal de ouvir e entender Jesus é quando há um coração aberto. É quando a gente coloca para nós assim, olha, não, não importa o assunto que Deus quer falar comigo, eu quero falar. Eu quero que Ele fale, eu quero ouvir. E eu quero mudar o que precisa ser mudado. Porque Jesus não precisa mudar nada nele. Deus não precisa mudar nada nele. Ele é perfeito, mas eu sou imperfeito. Eu sou o falho. Eu sou o pequeno. Eu sou o doente.
Amém? Ele é o médico. Então eu preciso ouvir. E uma vez que eu ouvi, eu vou botar isso em prática, porque o remédio é esse, só tem isso que nós temos. Não temos mais nada. Se não botar em prática o que ele manda a gente botar. E quando a gente põe em prática o que ele manda a gente colocar, a gente tem que esperar o resultado que ele disse que daria. Amém, irmãos? E isso é a fé. Isso é a fé verdadeira. Não adianta se arrepiar, não adianta se emocionar, se não praticar. Todas as emoções são boas, que vem da palavra de Deus, mas as emoções todas passam. A palavra permanece. Amém? Então, aí assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Então, Paulo mostra que esse ensinamento não veio de opinião humana. Opinião humana, eu acho que é assim. Mas do próprio Senhor. A ceia foi uma instituição por Jesus, dada por Jesus, justamente na noite em que ele seria entregue para morrer, demonstrando seu amor e entrega voluntária. Diga, demonstrando amor e entrega voluntária. Então, a entrega tem que ser voluntária. Eu não posso obrigar você a se entregar. Eu não posso obrigar você a fazer nada. Você é que tem que ter esse desejo. Porque Deus nos amou. E Ele desejou. E Ele se entregou. Amém? Ele fez. Então, isso é uma coisa pessoal. No momento que eu digo crer nele, no momento que eu digo, não, eu creio nele. Não apenas eu sou evangélico. Não, eu creio nele. Porque tudo é possível ao que? Evangélico? Não, ao que crê nele. Não, eu creio nele. Então, se eu creio nele, eu vou me entregar voluntariamente. Eu vou ter o desejo de me entregar, mesmo conhecendo as minhas limitações, mesmo conhecendo as minhas dificuldades, eu vou pedir ajuda ao ajudador. Espírito Santo, ele não me deixou sozinho. Tem o Espírito Santo para nos ajudar. E ele vai nos ajudar. Ele é o Espírito da promessa de Deus, que foi dado para ajudar cada um de nós. Então, a gente não pode passar 40, 50 anos. A gente não pode achar que a gente chegou na estatura do varão. A gente tem que continuar crescendo. Amém? Em todas as áreas. Desenvolver a nossa vida espiritual com Deus. Que é chamado aí fora de... O pessoal nem gosta de falar de desenvolver a vida espiritual com Deus, mas a espiritualidade. O pessoal gosta muito desses assuntinhos assim, ó. A espiritualidade, sabe? Cuide da sua espiritualidade. De certa forma, eles estão certos, mas do jeito certo. As pessoas fazem as coisas disfarçadas. As pessoas fazem as coisas sem compromisso com Deus. As pessoas parecem que têm vergonha de Deus, às vezes. A gente vê isso. Parece que elas têm vergonha. A gente não pode ter vergonha de Deus. A gente tem que ter orgulho do nosso Pai. Porque Ele nos salvou. Ele nos escolheu. Ele disse, é você o escolhido. Ele disse, entre milhares é você. Eu só quero que você seja a minha luz nesse mundo. Enquanto você está aí, você tem que ser a luz. Então, sabendo que eu tenho que ser a luz, eu vou me esforçar para ouvir e para atender. Amém, irmãos? E aí Paulo, ele então demonstra aqui, ele declara aqui que a Santa Ceia começou como instrução no dia em que Jesus foi entregue. A gente sabe, a última ceia está lá, a última ceia quando ele disse agora serei entregue, quando ele lavou os pés dos discípulos, e depois disso ele foi entregue. E depois disso ele pagou o preço. Amém, irmãos? Mas ali a ceia que ele estava fazendo é o significado do preço que ele ia pagar.